Deus não desiste de você. Ele te protege, te guarda e está sempre do teu lado. Em 2022, coloque Deus no controle da sua vida. Só assim podemos caminhar, com segurança e sem medo dos perigos. Deus abençoe e encha de fartura cada lar dos meus irmãos necessitados do nosso país. Entrando em 2022 lendo e ouvindo a Bíblia diariamente, aqui no meu canal. Deus guarde e abençoe os que vivem na solidão. Solidão deixa a pessoa vulnerável a qualquer maldade que anda na terra. Evite ficar sozinho e se apegue mais à palavra de Deus. Com Deus do seu lado, nada vai fazer você ficar de mau humor e triste. Vem comigo afastar esse mal que destrói muita gente na terra. Deus ouve e te enche de paz, graça e vitória. Já agradeceu a Deus hoje? E qual sentido vai dar para a sua vida? Já sabe que 2022 tem para você? Leia a Bíblia e se relacione mais com Deus. Sem Deus você está perdido. Vem comigo se preparar para as grandes surpresas que o próximo ano vai trazer. É hora de se vestir da proteção de Deus e ficar mais perto de Deus. Porque o ser humano sem Deus não vale nada. Já são 158 dias de muita bênção para encher teu lar de saúde, paz, graça e vitória. Não se iluda por coisas fáceis que aparecem na sua vida. Acredite. O que os olhos veem, o coração não sente, isso não tem valor. A tua graça logo vai vir das mãos de Deus, para encher teus dias de alegria. Deus criou duas espécies de ser humano na terra, o homem e a mulher. O que aparecer depois disso, é criação do diabo. Vem comigo, afastar da tua vida os perigos dos ímpios. Da inveja, do mal, da cobiça, da falsidade. Querendo o teu fracasso, tua derrota. Mas na nossa frente tem Deus para te encher de saúde, forças, garra e determinação. Desperte a mente sua fé, lendo e ouvindo a Bíblia diariamente. Vem receber proteção, saúde, prosperidade, paz, graça e força do Deus vivo. Ele está entre nós para destruir o inimigo e todo o mal que vem atrapalhar sua vida e de sua família. Lendo e ouvindo a Bíblia, aqui no canal do Pastor Reginaldo Silva. Já chegamos a 158 dias. Com fé, Deus vai afastar de tua vida toda a maldade e fará que teus caminhos sejam de grande bênção. Não desperdice os dias que você recebe de Deus. Pois, é dele que a vida é feita. Faça valer cada dia que você recebe dele. Que tua bênção, meu Senhor, possa alcançar os lares mais carentes deste Brasil. Que tua bênção, meu Senhor, possa alcançar os lares mais carentes deste Brasil. Toca, atende, perdoa seus pecados, Senhor. E abre os caminhos, de cada filho, cada pai e de cada mãe aflita. Em nome de Jesus. Com fé, vai acontecer. Amém? Hoje eu quero ler e ouvir com você. Isaías 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Isaías 15. 1. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe, e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe foi desfeita. 2. Vai subindo a Bagite, e a Dibon, aos lugares altos, para chorar, por Nebo e por Medeba clamará Moabe, todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será rapada. 3. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças todos andam gritando, e choram abundantemente. 4. Assim Esbom como Eleale, andam gritando, até já se ouve a sua voz, por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma lhes será penosa. 5. O meu coração clama por causa de Moabe, os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto. 6. Porque as águas de Nenrim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. 7. Por isso a abundância que ajuntaram, e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão. 8. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará ao seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará ao seu lamento. 9. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Isaías 16. 1. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. 2.
De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. 3. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite, esconde os desterrados, e não descubras os fugitivos. 4. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. 5. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. 6. Ouve-nos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba, e do seu furor, porém, as suas mentiras não serão firmes. 7. Portanto Moabe clamará por Moabe, todos clamarão, gemereis pelos fundamentos de Kir-Haresete, pois certamente já estão abatidos. 8. Porque os campos de Hesbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma, os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a jazer e vagueiam no deserto, os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. 9. Por isso prantearei, com o pranto de jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. 10. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. 11. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Quireres. 12. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. 13. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. 14. Porém agora falou o Senhor, dizendo, dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Isaías 17. 1. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. 2. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. 3. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria, serão, como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. 4. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida. 5. Porque será como o cigador que colhe a cana do trigo e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. 6. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. 7. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. 8. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. 9. Naquele dia as suas cidades, fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. 10. Porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, portanto farás plantações formosas, e assentarás nelas sarmentos estranhos. 11. E no dia em que as plantares as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. 12. Aí do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. 13. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. 14. Ao anoitecer eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías 18. 1. Aí da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. 2. Que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas,
dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. 3. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. 4. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol, resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. 5. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito e, passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então, com foice podará os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. 6. Serão deixados juntos as aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. 7. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Isaías 19. 1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. 2. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. 3. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. E eles consultarão aos seus ídolos, encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. 4. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. 5. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. 6. Também os rios exalarão mau cheiro e se esgotarão e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos murcharão. 7. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio, secará, será arrancado e não subsistirá. 8. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. 9. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. 10. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. 11. Na verdade são loucos os príncipes de Zoan, o conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu, como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. 12. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. 13. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nofi, eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. 14. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. 15. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo, ou o junco. 16. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. 17. E a terra de Judá será um espanto para o Egito, todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. 19. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor, junto da sua fronteira. 20. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor, que os livrará. 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor, naquele dia, e o adorarão com sacrifícios de ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. 22. E ferirá o Senhor ao Egito,
ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. 24. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. 25. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías 20. 1. No ano em que Tatã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod, e guerreou contra ela, e a tomou. 2. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos, e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. 3. Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. 4. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito, e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. 5. E assombrar-se-ão, e envergonhar-se-ão, por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. 6. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como pois escaparemos nós? Não deixe de se inscrever no canal, para receber a bênção de Deus toda semana com força, poder e graça para encher tua vida. Vem comigo se relacionar com Deus, fazendo parte do canal que cresce diariamente para a honra e graça do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz e vitória.